Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje vamos trazer um tema muito interessante para vocês. O tema de hoje é síndico não profissional versus síndico profissional. Bom, quando falamos nesse tema, temos que, obviamente, fazer alusão ao nosso Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, que lá no seu artigo 1347 traz a seguinte definição. A Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos, o qual poderá renovar-se. Veja, a nova sistemática do Código Civil abre possibilidade à atuação de pessoas que não são condôminas, ditas condôminas são aqueles proprietários das unidades autônomas, digo, dono das unidades autônomas. Traz a possibilidade de outras pessoas estranhas àquela esfera condominial a gerir aquele condomínio. Hoje, muito em voga, os síndicos profissionais. Síndico profissional é aquela pessoa que se atualiza, que está sempre atento às modificações do mercado e que se dispõe, por uma remuneração, a gerir aquele condomínio. Veja que hoje a gente ainda luta, pessoal, com uma antiga ideia de que um bom gestor condominial, um bom síndico será aquele que mora no condomínio, aquele proprietário que mora no condomínio. Veja, essa forma de pensar, ela vem talvez incutida aí pela antiga legislação, por antigas convenções que não previam a possibilidade de outras pessoas que não fossem condôminos gerir a coisa comum. Pois antigamente, antes da vigência do novo Código Civil, algumas convenções, ou muitas delas, traziam que apenas condôminos poderiam ser síndico, condôminos proprietários, ou seja, vedava aos inquilinos, aos síndicos profissionais, e hoje toda essa sistemática com a modernização, com a evolução da sociedade, isso passou a ser passado. Agora, nós temos muito atuante a função do síndico profissional, aquela pessoa capacitada que está diante dos condomínios, regendo e gerindo a coisa comum. E veja, esse pensamento de que esse síndico profissional não terá entrega, não dará o melhor de si para gerir a coisa comum, também fica no passado, até porque ele é um prestador de serviço e como todo prestador de serviço, nesse universo de prestação de serviços, né, ele quer e precisa apresentar um bom resultado, pois disso depende a sua permanência no mercado. Então, não me parece salutar, não me parece inteligente por parte de vocês, síndicos profissionais, não pensarem em entregar um bom resultado, um resultado de excelência aos seus condomínios, pois isso fará com que vocês estejam fadados a um insucesso e serão excluídos desse mercado. Então hoje, vocês condôminos, você massa condominial, que opte por contratar um síndico profissional, saiba que, obviamente, alguns determinados requisitos ou questões de segurança devam ser tomadas. Por exemplo, muito diferente do que eleger em Assembleia Geral Ordinária um síndico não profissional, que é aquele condômino, aquela pessoa que está ali, ou até o mesmo inquilino, traz talvez uma maior segurança por ele ser um condômino, um dono da unidade, por exemplo, que ele vai se dedicar mais, se empenhar mais a gerir a coisa comum. Isso é apenas uma hipótese, isso na verdade não tem garantia nenhuma, pois aquele síndico, aquela pessoa ali também possui família, possui amigos, possui o seu vínculo profissional e ele, muitas das vezes, parte do dia, ele não poderá atender os anseios da coletividade. Inclusive, saiba você, síndico profissional ou não profissional, que ser síndico é ser síndico 24 horas. Né? A própria convenção, o próprio Código Civil não traz um regramento quanto à carga horária de trabalho, quando é que o síndico deva de fato atuar, quando ele está no horário de descanso, de repouso dele. Uma vez aceita essa função, você o é 24 horas. Então sempre que aquela coletividade exigir e tiver realmente um grau de relevância, você deva atuar, pode ser de madrugada, às 3, 4, 5 da manhã, 8 da noite, 10 da noite. Então isso é muito importante de se ter em mente, você, síndico não profissional, que se candidatar, às vezes, por uma isenção de uma taxa condominial, por exemplo, ou de uma remuneração, um prolabore ali definido em assembleia,
tenha em mente que isso, todo bônus trará um ônus. Então você, síndico profissional, que está no mercado disposto a isso, obviamente, além de ter que se mostrar bem capacitado, você terá mais exigência por parte daquele corpo de pessoas. Uma vez que colocar uma pessoa estranha ao condomínio dentro do condomínio, para gerir o condomínio, ser o responsável, lidar com as contas, com recebíveis do condomínio, pagar a terceiros, é uma questão de extrema responsabilidade. Então, eu diria aqui uma dica de ouro para os condomínios, para você, massa condominial, que vai eleger um síndico profissional, peça a eles determinadas cautelas, como por exemplo, podemos elencar aqui, que tenha observância como uma proposta comercial e um currículo vitae daquele síndico profissional, veja onde ele atuou, em quais condomínios ele presta serviço, se são condomínios residenciais, comerciais, mistos, híbridos aí. Veja se ele tem um bom histórico. Veja também as referências comerciais, quem o referenda, para quem ele já prestou serviço, as certidões negativas de execuções fiscais, criminais, por exemplo. Não seria muito interessante para um condomínio, dependendo da monta, o fluxo, o caixa condominial que aquele empreendimento detém, contratar uma pessoa, um administrador, que tenha a sua índole ali um pouco questionada, pois ele tem muitas execuções contra ele, ele tem passivos trabalhistas contra ele, muitas ações trabalhistas em face dele. Então veja o quanto isso pode respingar, isso pode recair sobre aquele condomínio, sobre aquela contratação, pois, diga-se de passagem, se ele fez uma má gestão em algum outro condomínio e ele trouxer esse mau hábito para dentro do condomínio, muito provavelmente aquele condomínio possa responder por um passivo trabalhista. Pois o condomínio, caso os senhores não saibam, também é responsável solidariamente pelo um passivo trabalhista, pelas verbas trabalhistas não paga aos funcionários, aos prestadores de serviço daquela massa condominial. Também um nada consta junto ao Serasa, SPC, e certidões negativas junto à Receita Federal. Isso é muito importante. Então veja, todo esse procedimento, essas cautelas aí previstas, podem e devam estar previstas lá no ordenamento interno legal do condomínio, digo convenção e regimento interno. Por exemplo, vai uma dica de ouro aí para vocês, condôminos, gestores, corretores, síndicos profissionais e não profissionais. Tenham a certeza que sua legislação interna, convenção e regimento interno estão devidamente adequados à nova sistemática do Código Civil. Se isso ainda não foi feito, não foi implementado no seu condomínio, entre em contato com uma assessoria e consultoria jurídica, um escritório de advocacia referenciado que possa auxiliá-los, os senhores e as senhoras, a redigir, a equilibrar essa questão legal da convenção e regimento interno, adequando esse texto à normativa do Código Civil, para que o gestor, o síndico, profissional ou não profissional, possa melhor trabalhar internamente seu condomínio e exigir dos prestadores de serviços, a massa condominial inclusive, exigir do síndico profissional, daquela empresa contratada, uma boa prestação de serviço. Então, voltando para essa questão do síndico profissional ou não profissional, deixamos de lado aquela questão meramente folclórica de que hoje o síndico profissional ele vai deixar a sua prestação de serviço, pois ele não tem interesse direto no condomínio. Não, como eu disse, ele tem um interesse financeiro, pois ele faz daquilo a sua profissão. Muitos vivem única e exclusivamente de ser síndico profissionais, constituem empresa, abrem empresas de administração e de síndico profissionais e com ele levam uma gama de profissionais, de terceirizados, prestadores de serviços, eletricistas, mecânicos, bombeiros, entre outros, que vão ceder aquela mão de obra ao condomínio. Por outro lado, também contratam escritórios de contabilidade. Então, hoje nós temos empresas que oferecem trabalhos de síndicos profissionais muito bem estruturadas no mercado, que possam e estão aptas a fornecer o que há de melhor em prestação de serviço aos condomínios. Então, cabe aquela massa condominial, a assembleia, realmente sopesar e ver se dentro dos condôminos existe primeiro aquela figura de condômino que queira estar à frente da administração, que esteja capacitado e que possa se entregar, pois isso irá demandar dele muita entrega, ou se de repente é mais salutar, muito
interessante para aquela massa condominial contratar um síndico profissional. Veja que também é muito importante dizer aqui que, independente da escolha de um síndico não profissional ou profissional, o Código Civil, bem como a Lei 4591 de 64, não traz qualquer distinção das responsabilidades. A mesma responsabilidade que recairá, responsabilidade civil e criminal, sobre o síndico não profissional, recairá também pelo síndico profissional. Talvez a gente tenha na figura do síndico profissional uma pessoa em que a gente possa exigir mais aquela MACIEC, assim a gente possa dizer, pois efetivamente ele irá cobrar pelos seus serviços. Ele cobrará um valor em espécie, em dinheiro, pela prestação de seus serviços. Ao passo que, na figura do síndico não profissional, aquele condômino, muitas convenções e regimentos internos prevêem apenas, como exemplo, a isenção da cota condominial. Ou até mesmo um prolabore, mas uma prolabore um pouco abaixo do que se pratica aí, por exemplo, no mercado profissional. Então, fica a dica para vocês, caros síndicos profissionais, empresas de administração condominial, vocês que atuam em empresas junto aos condomínios e que queiram ou tenham nos seus quadros síndicos profissionais ou vão referenciar um prestador de serviço, tenha certeza de ter ao seu lado uma pessoa competente, uma pessoa esclarecida, que em principal, para um universo condominial, seja capacitado nas soluções não conflituosas e, por assim dizer, na solução pacífica dos conflitos. Até porque hoje, mesmo aqueles condomínios que possuem nos seus quadros de contratados uma assessoria jurídica, não é nada interessante financeiramente levar as questões que devam ser resolvidas na esfera condominial para o judiciário, pois o judiciário hoje, como todos sabem, é moroso, é custoso para os condomínios. Então você ter aquele síndico profissional capacitado nas soluções pacíficas de conflitos, que sabe ser um bom mediador, solucionar de forma transparente, muito comunicativo, muito aberto com os condôminos, isso é primordial, essencial para que um condomínio seja saudável e possa caminhar de forma ordeira. Então, espero ter ajudado a todos, ter elucidado aí algumas questões entre síndico não profissional e síndico profissional, que essa dialética, essa discussão de que o síndico profissional é menos efetivo do que o não profissional, porque o não profissional é condômino e está ali na esfera condominial, o não profissional ele vai atender muitos condomínios e aí dispersa sua atenção, ele não vai gerir de forma correta, não vai prestar um bom serviço. Não é assim, até porque se levássemos isso como uma premissa verdadeira, todas as empresas de administração de condomínio prestam seus serviços a vários condomínios. Então contratar a empresa X, que hoje tem na sua carteira de clientes 100 condomínios, estaríamos dizendo que estamos já de antemão contratando uma empresa que vai prestar um péssimo serviço, pois afinal ela tem outros 99 clientes. E a gente sabe que isso não é, na verdade, o fato determinante para aquela empresa exercer uma boa atividade, uma atividade de forma correta, eficaz. Não seria a quantidade, o volume de clientes. E a mesma coisa, o mesmo pensamento temos que ter para a questão do síndico profissional, que nada mais é do que um outro profissional na área condominial que está abarcando ali o maior número possível de condomínios para prestar seu serviço. E é óbvio que esse profissional tem que ter em mente que esse serviço tem que ser prestado com grande excelência e qualidade. Ok? Obrigado a todos, espero que tenham gostado desse vídeo, deem o seu like, compartilhem, toque o sininho e em breve teremos outras informações muito importantes para vocês. Obrigado.